iniciando mais uma, uma aula do curso de atualização. E aí é o seguinte, a aula hoje vai ser uma aula também... O nosso curso, esse fechamento de curso, as aulas viraram mais um bate-papo do que realmente aula, porque a gente entrou aí nos assuntos mais gerais. Tá? E a aula de hoje, a gente vai falar de estaca, de fundação profunda. E aí, eu acho que eu já tinha comentado com vocês que não é um curso de estacas de fundações profundas, a gente não vai se aprofundar, até porque eu não sou especialista nesse tipo de fundação. É mais uma pincelada, né? Mais alguns pontos que eu acho importante vocês terem, para a gente poder mais engrossar o caldo aí do curso, né? A gente já viu toda a parte de lançamento da estrutura, já vimos a modelagem computacional, tipos de laje, isso tudo a gente conseguiu treinar bastante. A questão das fundações profundas vai ser algo como se fosse uns conceitos mais gerais. Eu não vou conseguir, em poucas aulas, explicar tudo que eu gostaria, até porque eu também não sou, igual eu comentei, eu não sou especialista. O professor Antônio Nascimento tem um curso só falando desse tópico, né? Ele tem um curso lá, ele é professor de geotecnia, é doutor nessa área, e aí ele dá alguns treinamentos depois, se vocês quiserem, eu coloco vocês em contato com eles para quem quiser depois se aperfeiçoar nessa área aí de geotecnia, tentar desenvolver lá um pouquinho mais, né? Aprender um pouquinho mais com ele. Então, a aula, eu vou começar pelo seguinte, ó. Existia um site que eu deixava sempre, quando eu ia trabalhar com estaca profunda, ou ia explicar um pouquinho para alguém, eu sempre fazia o seguinte. Eu vinha aqui eu já tinha até deixado aqui nos meus favoritos. Existia um site aqui, ó, cálculo da capacidade de carga de fundação. Então era um blogzinho, né? Era um site, um blog de um engenheiro que fez, era um resumão do que você precisava saber para calcular as estacas. E no final desse blog, desse site, tinha uma planilha disponível para copiar. Até diria algumas semanas atrás, o site estava ativo. Ele sempre, eu conheço esse site aqui há vários anos, ele sempre funcionava perfeitamente. De um tempo para cá, eu digo de algumas semanas, o site saiu do ar. Ó. Eu clico aqui, ó, engenheiro no canteiro, cálculo da capacidade de cargas, ele ficou aí fora do ar. Isso aí é um ponto negativo para a gente, né? Tipo assim, a gente perdeu aí um site interessante para poder estudar, mas eu tive a sorte de, antes do site sair do ar, eu copiei, eu tinha já baixado o site aqui para o meu computador. Então, se a gente ver aqui, ó, em estacas e cálculo da capacidade de cargas de fundações, ó, se a gente entrar aqui, der 2 cliques, ele vai abrir esse arquivo, que eu transformei o site num arquivo PDF, né? Então eu consegui salvar, eu nem me lembro, para falar a verdade, por que eu fiz isso. Acho que em algum momento eu quis imprimir isso, eu salvei, transformei o site em PDF, e aí eu fiquei. Então, eu vou dar aula hoje, na verdade eu nem diria que é uma aula, é mais a gente vai trocar um pouco de informação, eu vou repassar com vocês esse site, né? Vou fazer aqui uma leitura rápida do site, né, do blog, e lá no finalzinho, ó, lá no final, então ele apresenta 2 métodos, que são os métodos mais utilizados aqui no Brasil, que são os métodos que estão disponíveis na norma de dimensionamento de estacas, que são métodos semi-empíricos, daqui a pouquinho a gente fala um pouco a respeito, e lá no final tinha uma planilha de Excel com esses 2 métodos embutidos, porque as fórmulas, apesar de não ser nada muito complicado, o cálculo é cansativo. Se você estiver fazendo isso, você tem que fazer o cálculo metro a metro e usar a tabela para consulta dos coeficientes. Então, se você for fazendo isso manualmente, perde-se muito tempo. Então, alguém aí, eu imagino que o engenheiro que era o dono aqui do site, eu não sei se tem o nome dele aqui para a gente poder dar a bibliografia e agradecer ele que elaborou essa planilha, ele tinha deixado aqui essa planilha disponível. Só que quando eu clico aqui agora, ó, assim, existia um link, Dropbox,
Olha lá, o arquivo também foi tirado do ar. Por algum motivo aí ele encerrou a conta dele. E, de novo, qual que é a vantagem? Assim, qual foi a nossa sorte? Eu consegui baixar esse arquivo enquanto ele existia. Então está aqui, ó, na minha área de trabalho, ó, cálculo de planilhas de fundações estacas. Então eu vou dar 2 cliques aqui. O meu Excel está com essa mania de eu ter que clicar 2 vezes. Então você entra aqui com as informações, ó, a planilha está pronta. Você entra aqui com as informações e ele calcula aqui a capacidade da carga da estaca. Tá? Então a gente tem aí essa planilha. Existem diversas planilhas disponíveis aí na internet. Vira e mexe, algum aluno fala: professor, o senhor tem como conferir uma planilha que eu achei na internet? Normalmente o que eu faço? Eu abro uma do lado da outra e essa aqui eu tenho um pouquinho de confiança nela, porque eu já testei ela, eu já conferi as fórmulas, e aí eu tenho um pouco de confiança nessa planilha. Tem que sempre tomar um cuidado de você não, sem querer, não apagar uma fórmula, uma célula importante aí da planilha. Tem que tomar um certo cuidado. Essa planilha aqui, então, eu imagino que ela está intacta ainda. Teve algumas semanas atrás que eu testei. Né? E aí, de vez em quando, aparece uma planilha nova, a gente testa. Sempre tem uma divergência, é difícil você ter 2 planilhas feitas por 2 autores distintos que chegam ao mesmo resultado, porque os parâmetros eles são, em parte, interpretativos, os coeficientes. Você tem que interpretar o ensaio de SPT para chegar no coeficiente. Aí, às vezes, um autor interpreta de tal forma, um outro autor já interpreta de uma forma um pouco diferente, então os resultados podem divergir um pouco. Se você abrir 2 planilhas que os resultados estiverem muito diferentes, então alguma coisa está errado com a sua planilha. Essa planilha, qual que é a grande vantagem dela? Por que eu gosto dela também? Porque você vai dando os dados de entrada, né? Vocês vão ver que a gente vai ter que informar os dados aqui, ó. Isso aqui é uma reprodução do seu ensaio SPT. Então você tem que fazer o ensaio SPT, né? Lembrando que existem métodos de cálculo de capacidade de estacas que não são baseados em ensaios de SPT, são baseados em ensaios dinâmicos. Eu não sou especialista no assunto, tem outros ensaios aí para você calcular a capacidade da estaca. Os 2 ensaios mais famosos que baseiam no ensaio SPT são os métodos do professor. Aqui eu acho que são 2 professores, professor Decó e professor Quaresma, e aqui são 2 professores também, professor Aoki e professor Veloso. Então, cada grupo aqui de professores montou uma formulação matemática que, a partir do seu ensaio de SPT, ele consegue dar a capacidade de carga. Os resultados, né, esse aqui seria o resultado por um método e aqui seria o resultado por um outro método. Apesar de diferente, eles sempre estão numa mesma ordem de grandeza. Às vezes, para um determinado tipo de SPT, uma formulação matemática vai dar uma capacidade maior do que o outro, né? Então, depende muito aí do tipo de terreno. Essa planilha, quem montou essa planilha, ele fez aqui os 2 cálculos, né? E ele resolveu, aí foi um critério de quem elaborou a planilha, isso não é critério normativo. A norma permite você adotar qualquer um dos resultados, tanto com o Decor Quaresma como o Aoki Veloso. Quem elaborou essa planilha, elaborou de tal forma que calcula através dos 2 métodos e toma o menor valor. Então ele resolveu, quem elaborou a planilha, tomou como critério próprio de adotar o menor valor encontrado através dos 2 métodos. No meu escritório, atualmente, a gente tem utilizado muito essa planilha, tá? A gente utiliza muito ela. E a gente também tem adotado, né, o critério do autor, né? Calcula por Decor Quaresma, calcula por Aoki Veloso, confere para ver se os resultados estão convergindo, e aí adota a capacidade aí a favor da segurança o menor valor encontrado. Muito bem, vou baixar aqui a planilha só um instantinho, deixa eu só conferir se essa aula está sendo realmente gravada. Tá gravada certinho. Então vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo aqui, ó. Então, ó, quem quiser depois, né, antes de eu entrar aqui, quem quiser depois, eu tenho aqui um material mais robusto de fundações. Então, ó, se eu abrir aqui, ó, estacas, tem outros tipos de materiais aqui, ó, capacidade, deixa eu ver qual é que eu utilizei na minha graduação. Então, vamos lá. Esse aqui é um material lá da faculdade que eu me formei.
era do meu professor de geotecnia, professor Marongon. Então, se você pegar aqui capacidade de carga de fundações profundas, pô, são 31 folhas, muito mais robusto do que a gente vai falar hoje. Então, aqui, quem quiser depois dar uma lida, vai ver que tem formulações estáticas, formulações dinâmicas, tem outros tipos de ensaios, né? Então, ele vem aqui demonstrando matematicamente através do somatório da capacidade ao longo do corpo da estaca para chegar nessa capacidade. Aí tem a formulação dinâmica, né? E deixa eu só. Então, show. E aí chega. Então ele tem primeiro uma formação matemática que ele vem, depois ele vem para os métodos diretos para cálculo da capacidade por meio de SPT. Aí tem um método Mayorf, né? Eu não sei trabalhar com esse método. Um dia, se eu fosse obrigado a calcular através dele, eu teria que parar aqui para dar uma estudada melhor, né? E aí tem aqui, ó, a experiência brasileira, métodos semi-empíricos, né? Isso está dentro da nossa norma, que são os dois métodos, AOC Veloso e Decor Quaresma. Então, tem a formulação matemática dos dois aqui, né? Tem as planilhas, as tabelas que são utilizadas. E depois tem mais alguns exercícios. Então, quem quiser depois dar uma lida num material mais robusto, um material mais, mais profundo, cara, eu vou também passar para vocês essa mini apostila aqui do meu antigo professor de geotecnia. Para a aula de hoje, né? E aí, voltando de novo, não é uma aula, é mais um bate-papo sobre a capacidade de estaca. A gente vai vir aqui para esse material que eu baixei aí na internet enquanto que estava disponível. Então vamos lá, ó. Cálculo da capacidade de carga em fundações em estacas através, assim, com base no ensaio SPT, né? Então tá aqui uma foto de uma estaca hélice, né? O equipamento fazendo aí uma estaca profunda. Aí ele vem aqui, ó, vou dar uma lida bem rápida, tá? Todo engenheiro civil tem uma boa noção dos princípios básicos da engenharia geotécnica, mas quando precisa de alguns conceitos mais elaborados, não adianta. Precisamos consultar a literatura técnica, um amigo especialista ou aquele caderno velho e incompleto das aulas de fundações. Antes de você ligar para um colega de profissão especializado no assunto, vamos tentar te ajudar com uma revisão do assunto e com um rápido estudo de caso, sem muita discussão teórica do assunto. Então, ele coloca aqui que ele não vai se aprofundar muito, ele é um resumo e uma apresentação das formulações. Então, ele fala que esse artigo, né, é para um engenheiro civil que precisa de uma revisão no cálculo de fundação de estaca, de um estudante de engenharia que precisa fazer um trabalho na faculdade sobre o tema, e um consultor geotécnico que quer comparar seus métodos de cálculo com outras fontes. No que ele pode te ajudar? Na estimativa da capacidade de cargas utilizando o ensaio SPT, você calcular o comprimento das estacas para fim de orçamento de custos de fundações profundas e uma quantidade preliminar de estacas por bloco de fundação. Nota, esse artigo e o material disponível para download auxilia no pré-dimensionamento. Para grandes obras e casos mais críticos, solos moles, barrancos e solos expansivos, não dispensa a experiência de um consultor geotécnico e os cálculos mais precisos de um engenheiro de fundações. Então, ele deixa claro que essas duas formulações matemáticas que ele vai apresentar aqui, elas funcionam para obras aí de médio porte e em solos não complicados, né? Você pegar um solo aí muito complicado, um prédio muito grande, às vezes o que você vai encontrar de resultado utilizando só essas duas formulações pode ser insuficiente para você ter 100% aí de segurança no dimensionamento da sua fundação. Então, ele vai aqui, ó, ele vai apresentar, nesse artigo você vai encontrar uma breve apresentação dos dois métodos mais utilizados no dimensionamento de fundações, AOC Veloso e Decor Quaresma, e o cálculo de um exemplo em estudo. Ele vai fazer na verdade, ele fala que ele vai fazer uma apresentação e depois ele vai deixar disponível uma planilha para download, que é a planilha que eu vou passar para vocês. Então, ele vem aqui e coloca, ó, os métodos de cálculo, né, vantagens e desvantagens. Sugiro calcular os dois e escolher o menor resultado, por conservadorismo. Aí, isso aqui não é critério normativo, é um critério do autor aqui desse artigo e da planilha. Tá? Então, vamos lá. Método Decor Quaresma. Ó, rapidamente, nesse método, a capacidade de carga de uma estaca, que é a carga de ruptura, será obtida pela simples fórmula abaixo.
Então, lembrando, deixa eu fazer aqui um desenho aqui para vocês. Ó. Vamos supor que esse aqui é o terreno, né? Aqui você está com o terreno. E depois a gente vai para o CIP, tá? Primeiro eu vou apresentar aqui, depois a gente vai lá para o CIP. Eu estou aqui com o terreno e vou botar aqui um bloco, né? Um bloco aqui de fundação, e para aqui para cima está o nosso pilar. Esse pilar chega aqui com um determinado carregamento. Eu tenho que pegar esse carregamento e distribuir numa quantidade de estaca. Então vamos supor que para esse pilar a gente vai resolver colocar 2 estacas aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui 2 estacas. Botei estaca 1 e estaca 2. Com as distâncias regulamentares, que a gente vai ver depois, que tem uma distância entre as estacas, etc. E a gente conhece a geotecnia, o perfil geotécnico do terreno. Então, a gente fez um ensaio de SPT e a gente tem metro a metro, vou botar aqui em linhas laranjas, ó. A cada 1 metro de profundidade, você conhece o terreno, o tipo de solo e a complexidade dele, dada relacionada com o número de golpes. Quanto mais golpes você deu no terreno, mais resistente ele tem. Então aqui você poderia ter essa camada aqui onde está assentado o bloco. Isso aqui seria um aterro, né, com N igual a 2. Então, um terreno bem ruim, né? Só 2 golpes para poder perfurar o terreno. Aí nessa outra camada aqui você tem uma areia média, uma areia fofa, com N igual a 5. Aí aqui para baixo você tem uma areia média com N igual a 10. Aqui você tem uma areia compacta com N igual a 15. Então você conhece através do SPT o número de golpes, né? O N, né? N igual assim, 5 golpes. E você tem a descrição do terreno. Aí depois N igual a 8 golpes. N igual a 12 golpes, 15 golpes. Né? Normalmente o terreno vai aumentando aí a capacidade conforme você vai aprofundando. Então, como que essa carga vai ser transmitida para o terreno? Por 2 parcelas. Uma parcela de atrito lateral, que é o atrito que a estaca vai tendo no terreno ao longo do seu próprio comprimento. Então você tem um atrito lateral que impede que a estaca se afunde depois no terreno, né? Então você tem um atrito lateral e você tem aqui nessa base aqui você tem o efeito de ponta, né? Que é a resistência aqui na ponta da estaca. Então esse atrito lateral você vai calculando metro a metro. Você calcula qual que é a forcinha que está aqui nesse metro, que vai depender do terreno e vai depender do número de golpes. Você vai somar de novo aqui qual que é a capacidade de atrito lateral, então vai gerar mais uma forcinha aqui, que depende do número de golpes e do tipo de terreno. Aí aqui, mesma coisa, mais uma forcinha, mais uma forcinha. Então, você soma esses atritos laterais, você vai ter a parcela final referente ao atrito lateral, mais o efeito de ponta, que também depende do número de golpes dessa região. Então, o efeito de ponta vai depender do N dessa região e do tipo de terreno. Então, essa força mais a soma lateral dá a capacidade total da sua estaca. Então, todo o método que você encontrar para cálculo de estaca vai ser sempre assim. Você tem a fórmula separada em 2 parcelas. Uma parcela é o efeito de ponta e uma parcela é o atrito lateral. Então tá aqui, ó, a fórmulazinha. Você tem o efeito de ponta, né, ó, AP, com o efeito do atrito lateral. O restante aqui são coeficientes, alfa, QP, beta e QS. Né? Aí, ó, QP é a tensão de ruptura de ponta. AP é a área de ponta da estaca. QS, tá aqui, ó, QS, é o valor do atrito lateral. AS é a área lateral da estaca. Então, quando você pegar aqui a área de ponta, né, imagina que você tem aqui a área de ponta aqui é simplesmente essa área aqui de baixo. Ó. E a área S é você pegar aqui 1 metro de altura e pegar o perímetro, né? Você pega o perímetro, é como se fosse a área de pintura da estaca. Então você pega o perímetro, 2π,
e multiplica aqui pela altura que vai ser 1 metro. Aí você chega na área do atrito lateral. Essa conta você vai fazendo ela metro a metro. Você faz, a minha estaca vai ter 2 metros de profundidade. Aí você vai calcular a ponta mais o atrito lateral. Mas não, isso aqui tem que ser maior do que a capacidade lá do pilar. Deu menor, então eu vou afundar mais 1 metro. Aí o que acontece? O efeito de ponta você só calcula lá no final da estaca. E o atrito lateral você vem somando metro a metro. Aí você vem somando, cada um 1 metro, você vem somando e depois você totaliza. Então tá aqui, ó. Alfa é um parâmetro de ajuste para estacas não cravadas. Então, se a estaca for uma estaca que não seja cravada, né, seja uma estaca perfurante, você vai ter que vir aqui e achar um alfa diferente. E beta é outro parâmetro de ajuste para estacas também não cravadas. Então lá, o princípio é intuitivo. O solo irá atuar na lateral e na ponta da estaca para impedir que ele afunde. Esse limite entre força máxima aplicada na estaca e no início do deslocamento do solo, ruptura, define a capacidade da estaca. Tensão de ruptura de ponta, né? Então, esse QP aqui, ó, QP, você tem que calcular ele. Como é que você calcula? É um coeficiente K vezes N. Quem que é N? É o número de golpes, lá do seu ensaio SPT, ó. K é um coeficiente, tá aqui, ó. Para argila, 120, para silt, 200, para silt arenoso, 250, para areia, 400. Lembrando que esse aqui é o método do professor Decor Quaresma, tá? Então, tá aqui, ó. Esses são os coeficientes que o professor propôs para esse tipo de terreno. Tudo isso aqui é empírico. Ele em alguma universidade, ele conseguiu ensaiar várias estacas e foi conseguindo tirar propor esses coeficientes. Aí, ó, N é o número SPT, ou ainda o número de golpes necessários para o equipamento de sondagem penetrar os 30 centímetros no solo. Esse é o número que você obtém no resultado de sondagem. E o atrito lateral, assim, que é essa parcelinha aqui, ó, QS. Tá aqui a fórmula, ó. QS é igual a 10 N sobre 3 mais 1. Aí você determina o QS. E aí, vamos lá. Aí, com isso, a gente tem o QP e o QS. E os outros coeficientes, o coeficiente alfa e o coeficiente beta. Também é tabela. Tá aqui, ó. Tabela para o coeficiente alfa, ó. Parâmetro alfa. A estaca é cravada? Ok. Em solo argiloso? 1. Solo intermediário? 1. Areia? 1. Tá vendo? Então, o alfa, quando a estaca é cravada, é 1. Quando a estaca é escavada, aí vem 0,85, 0,6, 0,5. Se for escavada com lama betonítica, 0,85, 0,6. Se for estaca hélice contínua, qual é o problema? A estaca hélice contínua, ela meio que destrói um pouco o solo à volta dele. Então, olha lá, o coeficiente joga a resistência do atrito lateral bem baixa, ó. Então, raiz, ó, se for estaca raiz, está aqui os coeficientes. E o coeficiente beta está aqui, ó. Um instantinho. Então, e o coeficiente beta está aqui. Esse é um método, né? É um método do professor Decor Quaresma, dos professores Decor Quaresma. Os professores Aoki e Veloso propuseram fórmulas bem parecidas, ó. QU é igual QP mais QA, novamente, ó, carga de ponta mais atrito lateral. A carga de ponta é dada agora por essa formulação, que entra um NSPT, entra um fator K, entra um fator F1 e a área da ponta. Quem são esses coeficientes? Tabela. Tá aqui as tabelas, ó. Tabela de K, tabela de alfa, ó. Tabela F1, F2, né? O que acontece? Um método, ele é mais geral. O método do professor Aoki Veloso, ele descreve um pouco melhor aqui o tipo de estaca, ó. Estaca Franklin fuste vibrado, estaca metálica, estaca pré-moldada prensada, escavada com grande diâmetro, estaca raiz, estaca Strauss, estaca hélice. Enquanto que no outro método, o tipo de escavação se resume a cravada, escavada em geral. Escavada com lama, hélice contínua e raiz. E as injetadas com alta pressão. Tá bom? Então, não existe aqui melhor método ou pior método. São métodos muito parecidos, com coeficientes propostos por cada um dos autores. Tá? Aí ele dá aqui, ó, ele dá um exemplo prático, né? Mas eu não vou me adentrar nisso não, porque a planilha que tá como download, eu já
eu já apaguei os resultados que tinham aqui, tá bom? Então, eu gostaria que vocês depois recebessem, dessem uma lida com carinho aqui nesse artigo, né? Que eu baixei do site. Aí dá uma lida aí com mais calma. E vamos dar uma olhada aqui agora na planilha. Então, essa é a planilha aí que eu acho que não tem o nome aqui. Eu queria tanto dizer o nome da pessoa ao vivo para ficar registrado, mas não tem o nome de quem desenvolveu a planilha. Então, a gente aqui coloca normalmente você coloca você faz isso e depois imprime para isso ser a sua memória de cálculo. Então, você coloca aqui a obra, né? Você daria aí exemplo. Vou botar aqui, ó, obra, aula prática. E aí aqui você colocaria o local, né? Cursos. Pronto. Aqui você fala qual tipo de estaca que você vai utilizar. Então tem aqui várias, ó. Escavada com lama betonítica, escavada com grande diâmetro, escavada com pequeno diâmetro, estaca hélice, estaca metálica. O primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser uma estaca pré-moldada, né? Eu vou botar aqui, ó, pré-moldada, cravada, né? Então, vou dar um exemplo aqui, como se a gente fosse botar uma estaca pré-moldada, cravada. Aí você coloca o diâmetro da estaca. Então, vamos supor que eu colocasse aqui uma estaca que tivesse 25 centímetros de diâmetro. E o FCK no qual essa estaca é produzida. Então, essa estaca vai ser feita lá pelo fabricante com concreto de 30 MPa. E o coeficiente de segurança, normalmente é 2, tá? Então, deixa esse coeficiente aí 2. E aí, você viria para cá e fosse preenchendo o SPT. Daqui a pouco eu vou abrir um SPT prático, tá? Para a gente poder fazer uma comparação, fazer o exercício usando avaliando realmente o ensaio de SPT. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um SPT de umas aulas aí que a gente fez, usou aí no cálculo de destaques. Então, ó, 0 metros. O solo estava muito ruim. Você bateu lá e não conseguiu nem anotar o número de golpes. A haste afundou. Então tá aqui, ó, 0. SPT não tem. Aí, 1 metro de profundidade. O terreno ainda estava muito ruim. Tá aqui, ó. 2 metros de profundidade. O terreno estava muito ruim. 3 metros de profundidade. Deu 5 golpes. 4 metros de profundidade. 12 golpes. Então, e aqui você vem colocando, ó. Então, aqui você vem ditando. Ó, se não fosse 5, fosse 8, você viria aqui e colocaria, ó, 8. Você faz a leitura no seu ensaio e redige isso para cá, reescreve aqui. Então, ó, 15 golpes. Aí você leu lá 25 golpes. Tá? Você vem escrevendo. E aqui do lado, você vem falando qual é o tipo de terreno. Isso aqui, normalmente você também copia o que está lá no seu ensaio de SPT. Então tem aqui areia, areia argilosa, areia argilo-siltosa, né? Aí você vem preenchendo. Ó. Então eu coloquei aqui argila, 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 areia, 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 areia. Foi um exemplo mais simples. Pronto. O que o programa vem fazendo? Então ele vem fazendo o seguinte, ó. Ele pegou aqui, ó, 1 metro de profundidade. Se não tem resistência nenhuma, qual é o efeito de ponta? 0. Não tem efeito de ponta, ó. Aqui seria o efeito de ponta e aqui seria o efeito de ponta final. Qual que é o efeito de ponta? 0. Qual que é o atrito lateral? Seria 10 em função da argila, mas como não tem aqui nenhuma resistência, ele botou 0. Qual é a capacidade da estaca se você botar uma estaca com 1 metro só de profundidade? 0. Então, capacidade nenhuma. Aí você afunda mais 1 metro de profundidade. Qual que é a capacidade de ponta? Nenhuma, 0. Você não tem resistência nenhuma do terreno. Ó. 0 golpes, deu 0. O atrito lateral, o QS deu 10, né? Quem é o QS? É aquela parcelinha lá da forma do professor Quaresma. E o efeito do atrito lateral deu 8. Mesmo sem resistência, ele considera que tem aí um resíduo de atrito lateral. Então deu 8, ó, 8 kN de atrito lateral. Qual é o coeficiente de segurança? 2. Então ele pega o 8 e divide por 2. Está aqui. Se você tivesse uma estaca com apenas 2 metros de profundidade, ela só pegaria 4 kN, que é praticamente insignificante. Aí você continua. 2 metros de profundidade. Qual foi o efeito de ponta para esse terreno aqui? Para essa estaca? Olha lá, 0. Qual foi o atrito lateral? 16 kN. 0 mais 16 dá 16 kN. Dividir por 2, porque o coeficiente de segurança é 2, 8.
Então, se você quisesse botar uma estaca indo até o final aqui, ó, primeira camada, segunda camada e terceira camada, 3 metros, 2 metros de profundidade, você teria aí uma resistência de apenas 8 kN. Aí continua, ó. Agora, para 3 metros de profundidade, o SPT já deu 8. Então, olha lá, surgiu aqui um efeito de ponta. O efeito de ponta deu 157 kN. O efeito lateral, 45, o efeito do atrito lateral, 45. 157 mais 45, 202. Então, se eu tivesse uma estaca, né? Se eu tivesse uma estaca vindo até essa profundidade, imaginem lá o nosso terreno, né? Você botando uma estaca aqui, ó. E o bloco estaria aqui nessa altura, ó. Então, você reproduziu isso aqui, o seu ensaio de SPT aqui. A estaca está partindo desse nível. Esse aqui seria o nível 0 aqui da estaca. Aí 1 metro de profundidade, 2 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, camada 4 aqui, ó. Então, a gente, na verdade, teria... aqui é porque eu botei 0. Eu poderia ter botado 1 aqui, né? Eu acho que aqui não ficou legal. Aqui seria 1 metro de profundidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou repetir o desenho aqui, que agora ficou certo. Então, imagina aqui que está o meu bloco. Aí aqui está a minha estaca. E parando aqui, ó, aqui. Vamos supor que a estaca fosse isso aqui. Se por acaso eu quisesse fazer a estaca com essa profundidade, né? E o pilar está aqui para cima, né? Vamos supor que o pilar estivesse aqui para cima. Então, quanto que isso aqui aguenta de carga? Né? Aguenta. De efeito de ponta, 157. De atrito lateral, 45. O total, ela suportaria 202 kN. Com segurança, lembrando que por que a norma manda você adotar um coeficiente de segurança 2? Porque tudo é muito empírico, você tem muita incerteza nos resultados, nos parâmetros encontrados, nesses coeficientes. Esses coeficientes foram feitos para um determinado tipo de terreno, o seu terreno pode não ser exatamente o mesmo terreno que os coeficientes foram adotados, você tem muita incerteza no resultado. Então, a norma manda você trabalhar com coeficiente de 2. Então, 101 kN. Então, se eu tivesse terminando a minha estaca, lembrando que eu estou só aqui no método Decol Quaresma, daqui a pouquinho a gente vai para o método Óculo Veloso. Se eu tivesse só aqui por Decol Quaresma, se eu tivesse terminando aqui, essa estaca aguenta 101 kN. Então, a capacidade total é 101. O pilar joga mais ou menos do que 101. Aí você tem que avaliar, né? Você tem que estar lá, você está lá com o seu programa no CIP, você sabe qual é a capacidade que tem a carga do pilar sobre as estacas. Então isso a gente vai ver daqui a pouco, vai dar tempo de a gente fazer um exemplo prático. Se você verificar que não é suficiente, você vai ter que continuar botando a estaca mais profunda. Se você afundar aqui um pouco mais, olha o que acontece. Eu não vou ficar detalhando linha por linha não, mas só para vocês entenderem. O efeito de ponta aqui deu 60. Ó, o efeito de ponta deu 60. Desculpa, deu 295. E o atrito lateral, 92. Se você somar esse aqui com esse aqui, não dá esse. Esse valor aqui, ó, na verdade, o anterior eu já tinha feito errado. Eu já deveria ter explicado isso para vocês. Esse efeito aqui, ó, é a soma dessa ponta mais os atritos laterais somados metro a metro. Então, ó, quem que é o 386? É o efeito de ponta, se você terminar aqui, e o 157. 157 você esquece. Você abandona esse valor aqui, ó. Você abandona. Por quê? A sua ponta não vai estar aqui, a sua ponta vai estar só aqui. Aí é esse valor mais o lateral. Só que o atrito lateral vem metro a metro. Então, somo 8, somo 16, somo 45, somo 92. Vai dar o 386. Quer ver? Deixa eu conferir aqui, ó. 295 mais 92, mais 45, mais 16, mais 8. Olha lá, 4, 5. O que deu errado aqui? Que eu fiz errado? 295 mais 92 mais 45. Espera aí, 295 mais
Ah, entendi. Desculpa. Não, não, não. Aqui é o seguinte, é porque aqui a planilha ele já veio somando. Aqui, ó, eu fiz errado, ó. Aqui ele colocou o 8. Aqui ele colocou o dessa mais o 8. Ele já somou o anterior, ó. Então a planilha já veio fazendo o meu raciocínio automático. Ele já somou o anterior. Aí quando veio para cá, ó, ele já somou o de trás, ó. Então ele já esse lateral não é o lateral só desse, ó, eu já tinha raciocinado errado antes. Então esse lateral ele já veio somando o anterior. Então já é o atrito acumulado. Não é aqui é a ponta dessa profundidade e aqui é o atrito acumulado, tá? Então pegou 295 mais 92 deu 386. Essa formulação matemática aqui ele já, ó, na fórmula aqui ele já está somando os anteriores. Aí a gente afundou um pouco mais. É a ponta mais o atrito lateral. O atrito lateral já está o acumulado. Deu 656. Divide por 2, 328. Para esse exemplo, eu resolvi colocar uma estaca que vai parar a 10 metros de profundidade. Então, interrompi. A estaca vai ser cravada até ela atingir uma cota de 10 metros. Atingiu. Qual que é o efeito de ponta? 668. O atrito lateral acumulado, 555. Soma os dois, 2, 1.223. Divide por 2, deu 611. Tá bom? O que muda para o AOC Veloso? O raciocínio é a mesma coisa. Efeito de ponta mais o atrito lateral vem acumulando, vem somando, né? Ó, vem somando, divide por 2, dá esse valor. Se eu tivesse com essa estaca, com esse terreno, por AOC Veloso, cara, chegou em 611. Por Decol Quaresma, 611 quilonewtons. Isso já adotando um coeficiente de segurança. AOC Veloso, 624. Quem que é a planilha que o autor resolveu tomar? Ele resolveu pegar o menor valor. Então, entre 611 e 624, ele resolveu tomar aqui 611. Tá? Agora eu queria, isso tudo foi só uma pincelada. Eu achei que a pincelada ia diminuir, eu ia andar mais rápido, perdi muito tempo. Vamos agora para a parte prática. Vamos ir lá para o CIP, pegar um prédio real, pegar um SPT real e vamos avaliar, tá? O que vai dar aqui de resultado. Pode ser? Todo mundo entendeu até agora aqui? Tem algum questionamento sobre o que eu... Não. Então vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um modelo qualquer. E por acaso, eu vou pegar um modelo qualquer aqui. Eu vou pegar um modelo no meu computador, que é um modelo que eu estava ajudando um aluno aí a desenvolver essa semana passada. Ó, um aluno meu, não sei se ele tem que estar aí assistindo a aula agora, mas ele tava calculando esse prédio, tá? Eu não me lembro se eu tenho aqui um ensaio de SPT desse modelo, né? Eu não me lembro. Mas vamos supor que o terreno fosse muito ruim. Eu vou pegar aqui, vamos pegar esse prédio, vou até salvar ele com outro nome aqui, ó. Salvar como aula prática. Aula estacas. Ó. Vou vir aqui na fundação e vou apagar essa... Ó, vou apagar as sapatas, vou apagar as vigas de equilíbrio. E vamos fazer o seguinte, imagina que eu estivesse calculando esse prédio, eu vou até mandar ele calcular agora de novo, ó. Sem estaca, sem fundação, vou mandar calcular. Então tá calculando, né? Tá calculando. E eu vou vir aqui, ó. E vamos pegar um ensaio de SPT que eu considere que seja um ensaio ruim. Vamos vir aqui, fundações, SPT. Deixa eu escolher uma sondagem que eu acho que não seja muito boa.
Ah, pronto. Então vamos supor que eu tivesse pego esse terreno aqui, que é um terreno bem... Só que isso aqui não tá legal. Segura só um instantinho aí. Deixa eu abrir um outro. Professor, Oi, pode falar. uma sondagem, ela dura por quanto tempo? Se eu estou com um terreno, se eu estou com uma sondagem de 2004, eu posso usar essa sondagem? Ah, eu acho que sim. Eu acho que não tem... Acho que não tem... Pô, você me fez uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar. Eu imagino que não tem... Não tem muito... Eu acho que... O que poderia mudar no resultado? Eu acho que nada, né? Acho que pode mudar, assim, pode mudar. Olha só, um terreno, olha, eu não sou especialista no assunto, mas eu imagino que um terreno pode mudar, assim, a parte superficial. Você tinha um terreno que virou um estacionamento, então, durante os anos, aquela parte mais superficial foi sendo compactada pela movimentação dos veículos em cima. O seu terreno melhorou. Agora, você pô, um solo não muda em poucos anos. Essa mudança do comportamento aqui da resistência e do. Isso aqui esse solo aqui se tornou com essa capacidade, com essas características, foi durante milhares de anos. Então, não vejo por que você descartar a sondagem que você tem. Né? Eu acho que você pode adotar. Ok, obrigada, professor. Tá, eu estou abrindo aqui algumas, só eu queria pegar uma um pouco mais simples antes de a gente ir para uma. Tô olhando aqui esse monte de SPT que eu tô. Agora só um instantinho aí que eu tô. Deveria ter feito isso antes, não fiz, estou passando agora a raiva aqui. Eu não estou achando a pasta que eu queria. Vou pegar essa aqui. Professor, Oi. aproveitando Pode a falar. pergunta da colega aí, Aham. do SPT antigo, se houve alteração no lençol freático, isso seria significativo para algum cálculo? Pô, pode ser também. Eu acho que pode ser mais na questão, né? Na questão da execução da fundação. Cara, vocês vão me fazendo algumas perguntas que eu também não tenho resposta para tudo. Então, assim, será se muda tanto, assim, se assim vai mudar tanto o lençol freático em coisas de poucos anos? Eu não sei. Eu também não sei, foi o que me veio à cabeça. A gente teria que parar, eu teria que parar um pouco e pensar para eu conseguir responder. Formula essas perguntas lá no grupo de WhatsApp, por escrito, que aí eu consigo discutir, às vezes pergunto alguma coisa para o professor Antônio, cara, aí eu consigo pensar, assim, você me perguntando assim, na hora eu não sei te dizer o que mudaria, né? Tá, beleza, obrigado. Tá? Então vamos fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo. Vamos supor que esse nosso prédio, essa nossa construção aqui, ó, ela vai ser executada sobre esse terreno. Ó, sobre esse terreno que tem esse SPT. Ó, tá? Então é um terreno razoavelmente bom, não é nada muito ruim. Ó. Ele já dá aqui uma areia fina, com 10 golpes, 13 golpes, 12 golpes, 13 golpes, 6. Aí tem um trecho aqui, 1 metro de uma argila muito mole. Isso é comum em solos muito próximos da praia. Então tem uma argila orgânica, tipo um piche preto, né, entre 2 camadas de areia. E depois volta a ter areia aqui com uma resistência boa. Tá? O ensaio não termina nessa folha, tem a segunda folha, essa é a folha 1. Depois eu abro a folha 2 para vocês. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um pilar qualquer aqui, ó. Vamos pegar aqui o meu pilar central aqui. Vou pegar o P8.
pegar aqui o P8 como exemplo. Então, eu vou vir aqui, ó, resultados. Tem duas formas de a gente conseguir avaliar isso. Uma é você vir aqui, ó, pilares, envoltórias, esforços em pilares. Ó, esforços em pilares. Aí você clica aqui no pilar, né? Vai abrir essa janela. Você pode desligar aqui e botar, ó, força axial. Se você descer aqui embaixo, você vai anotar aqui qual é a capacidade de carga devido ao peso próprio. Ó. Tá vendo aqui, ó, peso próprio. Quanto que o pilar tem de carga lá embaixo, ó, 219. Aí você anota isso. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, eu estou no P8. Então, peso próprio. Lá embaixo, na base dele, tem 219 kg. 220 kilonewtons de carga. Tá? Então, eu vim aqui, ó. Lembrando que, o pessoal que não pegou, ó, eu vim resultados, envoltórias, esforços em pilares. Cliquei aqui no pilar 8, abriu essa janela, desci aqui embaixo e olhei aqui peso próprio. Agora, carga permanente. Desce aqui, anota, ó, 168. Então, vou anotar esse valor, ó. Carga permanente, igual a 168 kN. E agora eu vou vir para sobrecarga, mais 100 kN. Estou desconsiderando aqui o resíduozinho aqui depois da casa decimal. Então, sobrecarga igual a 100 kN. O total, aí você soma. É igual 220 mais 168 mais 100. Está dando 488 kN. Pronto, lembrando que isso aqui está sem coeficiente de segurança. Uma outra forma de você... Carga permanente, eu acho que não era 168, não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Peso próprio, 219, 168. Quanto que eu anotei? 168. Ah, eu me equivoquei, desculpa. Tá. Aí, qual é a outra forma da gente conseguir chegar nesse valor? Né? Você pode vir aqui, ó, clicar em gerar desenhos. Ó, desliga isso aqui. E você gera um desenho de cargas na fundação. Ó, cargas na fundação. Aí, clica em aceitar. Aceitar. Ó, ele vai gerar um desenho que cada pilar, ele vai ter aqui, ó. Pilar 8, 219, 168 e 100. Olha só, esse meu modelo é um modelo bem robusto. Então, os momentos são muito baixos na fundação. Tá vendo aqui, ó? Momento na fundação, 0,73, 2,50, 0,17, 1,18, 3, 0,17. Então, assim, num primeiro momento, eu vou desconsiderar isso aqui, tá? Eu vou trabalhar só com carga axial. Se o momento for muito alto, aí esse momento tem que ser combatido por um grupo de estacas, porque algumas estacas vão trabalhar com acréscimo de carga e umas estacas vão trabalhar com alívio de carga, né? Só que a gente sempre tem que trabalhar com o máximo, porque esses momentos são derivados normalmente de vento, e o vento pode agir nas duas direções, tá? Então, como eu estou ainda na parte inicial da aula, isso aqui é muito pequenininho, na maioria das vezes é pequeno. Eu desconsidero esses momentos para cálculo da profundidade da estaca. Quando o programa for calcular o bloco, ele vai calcular o bloco para suportar esses momentos sim, tá? Então ninguém tem que se preocupar, não. Eu estou fazendo um cálculo só para a carga axial para eu conseguir descobrir a profundidade da estaca. Então, a gente somou, tá aqui os valores que a gente anotou, né? E aí, tá aqui, ó, 488. Então, vamos lá. Se eu quiser que seja uma única estaca, assim, se eu quiser que seja uma única estaca, assim, eu quero tentar aqui que esse meu pilar tenha debaixo dele apenas uma estaca. Então, você vai ter que dimensionar uma estaca que suporte 488 kN. A capacidade final, aquela carga do peso próprio, mais a carga, o efeito de ponta mais o atrito lateral tem que ser superior a 488. Aí você vem, né? Você vem aqui para a planilha. Ó, vamos lá pegar primeiro o SPT. Eu vou imprimir isso aqui, ó. Vou imprimir isso aqui para eu ficar com esses valores aqui do lado, ó. Vou imprimir. E aí eu vou começar a digitar isso aqui lá na minha planilha. Ó, vou começar a digitar isso na planilha, ó.
primeiro metro de profundidade, deu 0 golpes e é um aterro. Ó. Então, primeiro metro de profundidade. Vamos lá, eu vou vir aqui, vou apagar isso tudo. Ó, vou apagar. Essa cota aqui também, isso aqui pode apagar. Ó. Isso aqui, se você fosse colocar tudo direitinho. Ó. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar também essa profundidade. Apagar esse número de golpes aqui que está para baixo. Ó. Zerei a minha planilha. Tem que tomar um cuidado danado. Deixa eu ver se essa planilha aqui está bloqueada. Eu tenho medo danado de você vir aqui, ó. Ó, puta, tem que tomar um cuidado danado. As fórmulas não estão travadas, tá vendo? Ó, então, você tem que apagar onde não tem fórmula, tá? Se apagar qualquer coisinha aqui, você vai bugar a planilha. Aí eu vou lá, ó, vou começar a digitar o que o nosso ensaio de SPT está informando. Então, cota 0, profundidade 0. Cara, SPT 0, solo, aqui pode deixar até em branco, se quiser. Pode colocar qualquer coisa aqui, nem precisa preencher. Aí, 1 metro de profundidade. Então, eu afundei em 1 metro de profundidade. 1 metro de profundidade, né? SPT, continua 0, foi um aterro. Ó, então, pode deixar até em branco. Aí, agora, 2 metros de profundidade. Deu 10 golpes. Né? Aonde que eu peguei esses 10 golpes? Está aqui, ó. Lembrando que o NSPT equivale a sempre ao segundo número. Aqui é a soma, isso a gente já discutiu bastante. É a soma dos 2 primeiros 15, aqui é a soma dos 2 segundos. O NSPT, para efeito de cálculo, é sempre a segunda coluna. Então, tá aqui, ó, 10 golpes. E aqui é uma areia fina, mediamente compacta. Então, eu diria que é uma areia fina média, né? Beira de praia não deu mistura de argila. Então, a gente pode vir aqui, ó, 10, desculpa, aqui é 2 metros, aqui que é o número de golpes. E aqui a gente vai colocar uma argila, é uma areia. Aqui não precisa botar areia com nada, é areia pura. Tá aqui, ó, 10. O programa é com uma... Aí, vamos supor que eu queira fazer uma estaca só de 20 centímetros de diâmetro. Olha lá. Se eu parar a estaca aqui, só pegou 80. Mas quanto que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar em 488. Tá longe ainda. Então, vamos continuar descendo. 3 metros de profundidade. 3. Quanto que deu o NSPT? 13. Continua sendo uma areia. Depois a gente vai simular em outros solos, tá? Ó, areia. Aí vamos descer mais aqui, ó. 4 metros de profundidade. Lembrando o seguinte, eu acho que eu escolhi um terreno, um terreno, hein? Eu fiz uma sacanagem aqui. Eu peguei o primeiro ensaio de SPT que eu peguei, esse terreno aqui é um terreno muito bom. Por que ele é bom? Porque ele com 2 metros de profundidade, 10 golpes já é um terreno bom, 13 é um terreno bom, 12 é um terreno bom. Se eu tivesse colocado essa resistência aqui, ó, se eu tivesse pegado o 13 dividido por 5 e colocado lá no SPT, o prédio é muito baixo. Eu tenho certeza que daria para a gente colocar sem problema nenhum ter colocado sapata. É um prédio muito baixo que não tem necessidade de destaque, tá? Mas eu estou só tentando explicar como é que eu utilizo a planilha. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Número de golpes, caiu para 12. Mantém areia. Ó, 125. Está longe ainda do... Quanto que a gente precisa? 488. Então vamos lá, continua. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Quantos golpes? 13. Areia. 148. Não tá bom ainda. Vamos lá. 6. 6 metros de profundidade. 6. Caiu para 6. Areia. Olha lá, diminuiu. Por que diminuiu? É estranho isso, né? Tipo assim, se eu tivesse parado aqui, a capacidade era 148. Parei, afundei mais, em vez de aumentar a capacidade, diminuiu. É porque o seu NSPT ficou ruim, o efeito de ponta despencou. Olha lá, o efeito de ponta aqui é só 75. Agora, tomando cuidado que sempre quando você tiver com um terreno muito ruim embaixo, eu não tomaria o efeito de ponta igual esse valor aqui de cima. Porque pode ser que o seu bulbo de pressões de ponta atinja o terreno que tem capacidade menor. Então, cara, eu não confiaria. Vamos supor que a nossa estaca tivesse que pegar só 148 kN.
Você fala, então vou deixar a estaca com 5 metros de profundidade, que está ok. Calma. É sempre bom dar uma avaliada o que está acontecendo para baixo. Então aqui piorou, eu vou continuar. 7 metros de profundidade. Foi para 2 golpes. O efeito de ponta vai despencar, quer ver? Aí agora aqui é uma argila. Argila orgânica mole. Então vou botar aqui, ó, argila. Caiu para 84. Aí vamos continuar. 8. Agora voltou a ser 11. E voltou a ser uma areia. Pulou para 164. Vamos lá. 9. 9 metros de profundidade. 12. É areia. 10 metros. SPT 17. Areia. 11 metros. 19 golpes. Areia. Ó. Vamos lá. 12 metros. Aí agora o que aconteceu? Eu tenho que achar aqui cadê a continuidade, ó, porque esse ensaio ele resolveu fazer esse risco aqui e parou a 15,9. Eu tenho que agora achar, esse aqui é o furo 2. Olha lá, eu tenho que achar, opa, fiz errado, calma. Esse é o que eu tava, é o furo 3. Eu peguei o furo 3. Agora eu tenho que achar a segunda parte aí do furo 3. Cadê a segunda parte? Furo 4. Furo 3, folha 2. Aí continuando, ó. Então, veio para 22. Areia. Vou continuar. Deixa eu imprimir isso aqui também. Foi para 25. Areia. 14, 15. Vinte e dois, 16, 23, opa, 27. Pronto. 493. Ultrapassou o que a gente queria? 488. Ultrapassou. Né? De acordo com Decol Quaresma, 493. De acordo com o Occhio Veloso, 492. O programa, a planilha aqui adota um menor valor, 492. Então, com 28 metros de profundidade, ó, não, desculpa, com 17 metros de profundidade, 17 metros de profundidade. Uma estaca pré-moldada com diâmetro igual a 20 centímetros, FCK igual a 30 MPa, ela está com a capacidade N resistente, NR, igual a 492 kN. 492 kN, que é maior do que o 488. Pronto. Então, fechamos com 17 metros de profundidade.
Como que eu agora informo o CIP? Como é que eu informo o CIP essa informação? Então, a gente vem aqui, ó. Então, para essa estaca, se eu quiser transferir esse P8 com apenas uma estaca, com 20 centímetros de diâmetro, né? Olha lá, 20 centímetros de diâmetro, eu precisaria dessa profundidade. Ah, mas para mim tá muito profunda a estaca, eu não queria uma estaca tão profunda. Então, você põe uma estaca maior, tipo assim, põe uma estaca de 25, ó. 25 você já poderia vir aqui, ó, 431, 486 quase deu, mas aí o terreno piorou, você poderia tirar 2 metros de profundidade. Vale a pena? Eu não sei. Aí agora é questão de você ligar para quem vai executar, né, para as empreiteiras que fazem o serviço de cravação de estaca e falar o que fica mais caro. Cravar uma estaca com 17 metros de profundidade, diâmetro 20, a uma estaca com 15 metros, com uma estaca de 25. Eu acho que para esse caso aqui não vai valer a pena. Eu acho que a profundidade vai ser pouca. Eu acho que você vai trabalhar aqui com estaca de 20 mesmo. 20 para 25 fez pouca diferença. 30. Vamos ver se 30 daria muita diferença. 30 você poderia cravar aí com 11 metros de profundidade. Ó. 11 metros deu 501. Aí teria que avaliar o que seria mais caro cravar. Uma estaca de 30 com 11 metros de profundidade, uma estaca de 20 com 17. Eu não tenho essa experiência toda para falar para vocês agora. Normalmente eu anoto, né, e ligo para alguma empresa parceira de cravação de estaca e peço cotação. Ó, o que fica aí melhor para esse tipo de terreno? Vocês cravarem uma estaca de 30 com tantos metros, uma estaca. Lembrando que eu estou fazendo uma avaliação para uma estaca. Daqui a pouco a gente vai ver. Aí, se eu quiser trabalhar com 2 estacas, aí você vai vir aqui, né? Se você quisesse trabalhar isso aqui é para uma estaca. Você fala assim, eu quero trabalhar com 2 estacas. Eu estou achando uma estaca muito profunda. Eu quero trabalhar com 2 estacas. Então você vai ter que ter, cada estaca tem que pegar 488 dividido por 2. Então, 488 dividido por 2. 244 quilonewtons. Então, cada estaca vai ter que pegar 244. Aonde que está 244 aqui, ó? Vamos vir aqui, ó. Volta para o 20. Ó, eu quero 2 estacas de 20. 244 tem que ser aqui, ó, com 11 metros de profundidade. Então, eu posso transformar, em vez de uma estaca com 17, eu deveria trabalhar com 2 de 11. O que vai sair mais barato? De novo, você tem que fazer uma cotação. Você anota isso antes de você partir para o detalhamento final, você faz uma avaliação. Liga e pergunta o que está saindo mais barato. O que vai ficar mais em conta. Agora vamos lá, vamos considerar que fosse uma só. Vamos fazer uma. Como é que eu informo isso aqui para o programa? Eu venho, ó, P8. Fundação, elemento de fundação, nova. Ó, nova. Aí agora não é mais sapata, é bloco. Então tá aqui, ó, bloco. Seleção de tipo. Eu quero trabalhar com uma estaca só. Tá aqui, ó, uma estaca. Aceitar. Seleção da estaca. Tem que cadastrar a estaca agora. Então vamos lá, ó. Mais. Vem aqui. Aí você pode chamar C20. É a sua estaca 20. Qual que é o diâmetro? 200 milímetros. Ela é circular. Qual é a capacidade que a estaca suporta? Aí só tem que tomar um cuidado que não é esse valor aqui, ó. É o quanto que ela resiste em termos de quebrar. Isso aqui é o quanto que a sua estaca aguenta no terreno. Ó, é o quanto que ela aguenta no terreno. O quanto que isso para o CIP não importa mais, porque para ele tanto faz. Ele não está avaliando a capacidade da estaca. Ele quer saber se a estaca vai quebrar ou não. A estaca quebrar ou não é cálculo de resistência dos materiais. É a área da estaca, né? A área da estaca vezes o FCK, né? Então tá aqui, ó, 673. Se o FCK for menor, essa capacidade aqui diminui, tá vendo? A capacidade da estaca é 20, é o diâmetro da estaca com o FCK. Então tá aqui, ó, resistência da estaca, 561. Lembrando que essa capacidade da estaca, que essa planilha calcula, é um valor sem considerar nenhum tipo de armação. É o concreto puro. Você comprou uma estaca que é simplesmente concreto. Se você for entrar num site de um fabricante,
você vai ver que a maioria dos fabricantes vão dar esse valor maior, porque as estacas deles vêm armada ou vêm protendida, então a capacidade da estaca é maior. Vamos considerar que por hora eu não quero ir para modelo de fabricante, eu quero trabalhar a favor da segurança. Então, tá aqui, ó, uma estaca de 30 MPa, eu sei que aguenta 673. Então você vem aqui e coloca, ó, 673 kN. 673. Pronto. Qual que é o espaçamento mínimo entre... Pode deixar esse 1 metro aqui. Ok. Aceitar. 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 Aí você clica aqui no P8 e coloca. Pronto. O que o programa vai fazer? Ele só vai calcular o bloco. Ele não vai calcular qual é a profundidade da estaca. Se a estaca aqui vai ter 17 metros, 20 metros, 10 metros de profundidade, ele não está interessado. O programa, o CIP aqui não é um programa de geotecnia. Essa profundidade da estaca, você determinou aqui, ó. Aí você vai ter que fazer um projeto depois à parte, ou no AutoCAD, ou uma planilha de Excel falando qual é a profundidade de cada estaca. Você tem que se virar fora do CIP. O CIP aqui não vai se importar com isso. O que ele quer saber? Ele quer saber que essa estaca que você está adotando, ó, 20 com 30, ela, se você aplicar mais de 673, ela quebra. Então, a capacidade dela é 673. Você já definiu que essa estaca tem que ir até... Quanto que a gente colocou aqui? 17 metros de profundidade. Então, a nossa estaca tem que ter 17 metros. O que o programa vai fazer aqui? Ele vai só calcular o bloco. Fundação, elementos de fundação, editar. Vou clicar aqui no bloco e vou mandar ele calcular o bloco. Ó. Calcula para mim um bloco. Calculou. Ó, fechou. Tá aí, ó. Precisa ser um bloco que tenha um arrasamento de 10. O que é o arrasamento de 10? A estaca vai entrar aqui 10 centímetros no bloco. O bloco, então, vai ter 40. 10 para o arrasamento, né? 30 de espessura. E a armação é isso aqui, ó. 2 ferros de 10, 2 estribos de 10 assim, 2 estribos de 4.2 na outra direção e um estribo em diagonal. Esse em diagonal, normalmente eu tiro, tá? Isso é muito ruim de fazer na obra. Normalmente eu prefiro fazer assim, ó. Esse aqui é a sugestão do CIP. Eu prefiro vir aqui ó, em armadura, eu tiro a diagonal e dou uma aumentadinha aqui nos outros. Coloca assim, ó, 3, 3 e 3, ó. Pronto, aumentei um pouquinho. Tirei a diagonal e aumentei um pouquinho aqui a quantidade. Aí eu peço para o programa verificar, ok, tudo passou, então beleza, ele conseguiu tirar aquela armação diagonal. Pronto. Entenderam o que o CIP faz? O CIP calculou o bloco. A estaca, quem calculou a estaca? Você. Aonde? Através de um método. Cara, a gente aqui está adotando 2 métodos, né? O método Decorpoares, Mock Veloso, estamos tomando o menor. O que aqui tem que dar? Esse valor aqui, esse valor tem que ser maior do que você encontrar aqui, ó, que o CIP informou para a gente. Ó, o CIP informou para a gente que era 488. Aonde que está o coeficiente de segurança? Está embutido aqui na planilha. Ó, coeficiente de segurança, 2. Tá? Então, porque tem gente que majora a carga e ainda não precisa. Tipo assim, você já está trabalhando com coeficiente de segurança aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para um outro pilar aqui. Vamos dar mais um exemplo de um outro pilar. Depois a gente vai para uma outra. Vamos pegar o P13. Vamos ver se o P13 está muito diferente. Ó, P13 está aqui, ó. 265, 222 mais 136. Vamos somar isso aqui, ó. Vou somar 265 mais 222 mais 136. 623 kN. Então, tá aqui, ó. 623. Ó, 623 kN. Vamos anotar aqui, ó. Deixa eu tirar essa informação. Pegar aqui o P13. N total foi igual a 623 kN. Muito bem. Então, vamos lá. O terreno é o mesmo. Vamos continuar com o mesmo terreno. Nosso terreno está aqui, ó. É o que a gente acabou de... Não é esse aqui, não. Cadê? Esse aqui é as primeiras camadas, né? Folha 1, ó.
SPT folha 1 e tem o SPT folha 2. Então, já preenchi, né? Já preenchi aqui a planilha. Quanto que eu tenho que ter? 11 metros de profundidade vai ser suficiente? Não vai ser. Ó, 11 metros de profundidade, desculpa, 17 metros de profundidade não vai ser. Você tem duas alternativas. Você pode continuar afundando, né? Você pode continuar afundando ou tentar trabalhar com um grupo mais de estacas. Se você quiser continuar afundando, você pode, não tem problema nenhum. É só continuar preenchendo aqui, ó. 18, 18, 28, 31. Ó, areia. Vamos continuar aqui, 19, 19. Deu 32. Areia. E, por fim, vou botar mais um aqui, 20, 20, 39. Aí eu vou colocar aqui areia também. Areia. 679. Quanto que a gente está indo? Quanto que a gente está aqui, ó? 623. Então, ok, ó. Com 20 metros de profundidade, a gente conseguiu atingir. Aí você vai ter que avaliar. Vai valer a pena trabalhar com uma estaca com 17, outra com 20? Eu colocaria tanto do P8 quanto a do P13, né? São os centrais, eu adotaria uma profundidade só. Senão dá confusão na obra. Uma vai até tantos metros, outra vai até tantos metros. Eu tentaria depois dar uma igualada nessa quantidade, nessa profundidade da estaca. Então, o que eu iria fazer? Assim, iria vir aqui. Todo mundo entendeu? Vê se eu estou explicando muito rápido. Então, eu continuei preenchendo aqui até 679 dar maior. Então, para eu conseguir chegar nisso aqui, eu precisei, ó, cara, de quantos metros de profundidade? 20 metros de profundidade. 20 metros. Com a mesma estaca, com o mesmo FCK, cara, o meu NR aqui deu 679. Que é maior do que 623. Pronto. Aí você vai vir aqui. Para o CIP não vai mudar nada. Porque para o CIP não importa a fundação. Então, fundação, elemento de fundação, nova, seleção de tipo, continua uma estaca. A estaca, vou manter a mesma, o C20, ó, diâmetro de 20, capacidade é aquela quanto que ela aguenta de carga. Aceitar, aceitar, aceitar. Coloquei, editar, clica, pede para o programa calcular, ó, calcula. Ele vai calcular, vai colocar aquela armaçãozinha. Ó, ele faz todas as verificações. Coloca aqui a diagonal. Você pode vir aqui, ó, em estacas. Não, desculpa, armadura. Tira a diagonal e aumenta aqui um pouquinho essa armação. Coloquei um a mais. Pede para verificar, ok, passou tudo. Pronto. Então está o nosso bloco calculado. Ó. Essa verificação do bloco, o programa faz certinho. Evandro, tá? O que fala aí o que eu posso explicar mais aqui? Eu posso substituir, no caso, diminuir a profundidade, botar 2 ou 3? Pode. Eu não sei essa aqui. Poderia sim. Agora, para esse terreno aqui, eu não sei se iria valer muito a pena, porque ele, com pouca profundidade aqui, a capacidade é muito pouca, né? Muito pouquinho. E tem essa camada aqui que cai, né? Menos do que isso seria muito ruim. A gente poderia pensar assim, ó. A gente poderia fazer o seguinte, ó, qual que seria aqui um valor legal, ó? Com 10 metros de profundidade, 10 metros, 239. Vamos pensar 10 metros, 239. Então, eu poderia ter duas estacas em cada um. Vamos raciocinar aqui, ó. Então, com 10 metros de profundidade, com 10 metros, com a mesma estaca, quanto que a gente chegou aqui, ó? Se eu tivesse apagado tudo aqui para baixo, ó. 239. 239. Ó lá, 239. Lembrando que
de acordo aqui com o Decor, com o outro professor, com a Ock Veloso, deu 227. Aí ele está adotando 227. Então vamos partir do princípio que a gente adotaria o menor dos dois. 227 quilonewtons. Então vamos lá. Aqui eu precisaria de quantas estacas? 488 dividido por 227. Daria 2 estacas? Hein? 488 dividido por 227. Deu 2,14. Olha lá. 2,14. Pô, olha, você pode até tomar como 2 se você tiver muita confiança assim, na segurança. Ah, não, aquela segurança 2, etc. Eu acho aqui arriscado. Eu iria arredondar para 3. Só que qual é o ruim, Evandro? 3 estacas, até o bloco é ruim de fazer. Quem já trabalhou com 3 estacas é ruim. Então eu não sugiro colocar aqui 10 metros. Tá vendo? 10 metros eu acho que ficou ruim. Vamos tentar voltar aqui um pouquinho. Vamos botar 12 metros. Ó, vamos descer mais 12 metros de profundidade para trabalhar com 310. Ó, 310. Então vamos fazer o seguinte, volta para cá. 12 metros, 310. Você entendeu ali o raciocínio? Que estava muito ruim trabalhar com 3 estacas. Aí eu acho que aqui é melhor afundar um pouquinho. Aí aqui é melhor afundar um pouquinho, porque 310. Então 488, ó, dividido por 310, deu 1,57. Ó, 1,57. Aí você vai arredondar isso aqui para quantas estacas? 2 estacas. Ó, com 12 metros. Aí, vamos lá. Para esse de cá, o que a gente vai fazer? 623, e agora, hein? 623 dividido por 310 vai dar 623 dividido por 310. Puta, deu 2,03. Cara, eu adotaria 2 aqui. Né? Aí eu acho que o bom senso aqui diz que 2 estaria ok. Ah, só que tem que tomar um cuidado aqui, Evandro. Ó, o que eu tô tomando cuidado? A gente tem que tomar só um cuidado. É o seguinte. Eu não posso fazer isso aqui a gente tem que tomar um cuidado assim, ó. Lembra que eu apaguei aqui para baixo? Não é bom apagar. Volta. Cadê? Volta. O que você tem que tomar cuidado? A gente colocou aqui... Quanto que a gente colocou? 12 metros. Então, esquece daqui para baixo. Ok, não deu problema nenhum. O que você tem que tomar cuidado? Se você não vai pegar um número bom aqui, ó, e de repente aqui para baixo, em vez de melhorar, despenca. Aí o bulbo de pressão vai pegar no terreno ruim, o bulbo lá da ponta da estaca. Aí você tem que tomar cuidado. Você entendeu o que eu falei? Por exemplo, seria assim, aqui eu fiquei com medo, mas tá ok. Eu acho que tá coerente. O que você não pode fazer é falar assim, ah, não, eu vou botar a minha estaca com 6 metros de profundidade. Aí você vem aqui e faz isso aqui, ó. Apaga. Ó, apagou. Aí você olha para cá, tá show. Pô, 113. Vamos supor que 113 tivesse bom para você. Aí você fala, pô, tá ótimo. Só que você não avaliou que logo abaixo tinha um 84. Então você não pode trabalhar com 6 metros e adotar 113. O seu número correto, para mim, é 84. Aí, nesse caso, o que eu faria? Eu afundaria um pouco mais e fugiria desse 84. Viria aqui até um 64 ou até mesmo um 86. Tá? Mas no nosso caso aqui, eu me assustei à toa. Eu me assustei, mas o 310, né? Cadê o 310? A gente parou aqui nessa profundidade. Ó, a gente parou aqui, cadê? Aí o nosso número é o 310, tá aqui, ó. Beleza, para baixo, 345. Isso aqui, 345, 314, significa que não tá ruim, o terreno tá melhorando, tá tendo uma crescente. Então, eu toparia, eu acho que aqui, ó, 203 eu adotaria 2 estacas. Aí, vamos lá. Como que a gente vai fazer, ó? Fundação, elementos, fundação, apagar, apaga. Nova. Aí vem aqui bloco, seleção de estaca. 2 estacas. Seleção da estaca. O que tem que mudar aqui? Só tem que mudar o seguinte, cara. Tá vendo aqui? Espaçamento mínimo entre os eixos. Se eu não me engano, aqui a gente tem que botar 3 vezes o diâmetro da estaca. Você não precisa...
Como é que é? Espaçamento mínimos entre eixos. Eu acho que é aqui, ó. Caramba, agora me deu um branco danado. Eu não sei se é aqui ou se é aqui, ó. A distância entre o eixo das estacas. Normalmente a gente trabalha com 3 φ. Você não está com a estaca de 20. Então, 3 vezes 20 dá 60 centímetros. Ou é 2,5? Acho que é 2 vezes e meio o diâmetro da estaca. Então, vamos lá. A Maria de Fátima me atualizou. É 2 vezes e meio. 2,5 vezes a estaca, que é 20, pode ser 50 centímetros. Então, aqui 0,5. 0,5. E fiquei na dúvida se aqui eu tenho que botar 500 milímetros. Fiquei na dúvida. Espaçamento mínimo entre eixos. Aqui eu vou deixar por hora isso. Tá. Aí aceitar. Opa. Seleção de destaque, ele não atualizou. 0,5. Aceitar. Coloquei. Editar. Dimensionamento completo. Aceitar. Verificar os resultados. Fechar. Pronto, tá aí, ó, ele armou. Ó, 4 ferros de 12, a estaca vai ter 10 por 35, ó, 2 ferros de 3, tá aí, ele armou o bloco. Tá bom? Ó, aceitar. Tá aí, ó, a nossa estaquinha calculada já. Tá bom? Então é isso. Você aqui você avalia aqui qual é a classe. Você quis botar 2 estacas. Beleza, aí você avaliou aqui, não vai botar 12 metros de profundidade. Aí você vai lá no CIP e vai colocar as 2 estacas. Eu avaliei 2 estacas, o bloco maior, então vai ser mais volume de concreto, mais área de aço, não vamos escapar. Cara, mas, Evandro, assim, em obra pequenininha é comum fazer uma estaca por pilar. Em obra maior, cara, normalmente a estaca fica tão profunda que você faz mais estacas mesmo. É normal fazer mais estacas. Fazer 2, 4 estacas, 6 estacas. Aí depende, caso a caso. Não tem assim uma fórmula mágica. É você ir avaliando. É ir avaliando e verificando o que você acha mais coerente. Aqui, vamos fazer o seguinte, eu acho que só para... Eu queria dar só uma pincelada agora, já são 9h30, hoje eu preciso terminar a aula 15 minutinhos mais cedo. Eu já vou indo para o encerramento dela. Eu só queria comentar com vocês que na semana que vem eu vou tentar falar um pouquinho assim da escolha das estacas, que também não é muito simples. Assim, aqui eu parti, ninguém me perguntou nada. Por que eu escolhi uma estaca pré-moldada cravada? Por que eu não escolhi uma estaca hélice? Por que eu não escolhi, então, um perfil metálico cravado? Por que eu não escolhi uma estaca Strauss? Né? Oi, pode falar. Geralmente essa escolha vai depender da tua redondeza, né? Isso. Cara, a escolha não é simples. Eu normalmente tenho dificuldade de escolher. Não é uma escolha assim, não, eu vou escolher uma... Depende do tamanho da obra, depende da redondeza, depende de qual tipo de equipamento que consegue entrar no seu terreno. Depende se o empreiteiro tem expertise em algum tipo de fundação. Por exemplo, eu trabalho de vez em quando com algumas obras que quem vai executar fala, não, olha, eu prefiro trabalhar com estaca Strauss, porque eu já tenho experiência, já fiz várias vezes, sei executar, tenho a empresa, minha parceira que tem o equipamento. Aí você vai para a estaca Strauss. Aí outros falam, não, eu prefiro estaca pré-moldada, porque é mais rápido, a obra é mais limpa, e não tem obra vizinha do lado, então não tem problema de vibração, de danificar vidro das janelas do vizinho. A minha obra é uma obra num terreno muito grande, a minha obra está centrada, é um grande empreendimento, eu prefiro que seja uma obra mais rápida e mais limpa. Então eu prefiro trabalhar com estaca cravada. Então, perfeito, vai trabalhar com estaca cravada. Não, eu quero trabalhar com estaca cravada, eu não consigo, por causa que eu não posso entrar com bate-estaca, porque vai danificar as construções do lado, é uma região muito pequena, mas eu tenho como entrar com um caminhão, com equipamento da estaca hélice. Então, vamos fazer com a estaca hélice. Para cada estaca que você colocar aqui, vocês podem olhar que isso aqui muda muito. Vamos lá, olha, vamos só avaliar. Se a gente estava com uma estaca pré-moldada, cravada, então tem o bate-estaca.
de uma estaca de 20. A gente, com 20 metros de profundidade, chegou numa capacidade de 679. Vamos ver aqui o que aconteceria se a gente tivesse com uma estaca hélice. Ó, estaca hélice. Eu não sei se tem estaca hélice de 20, tá? Estou na dúvida aqui. Eu acho que estaca hélice, o menor diâmetro é 25. Ó, se for 20, diminuiu. Olha aqui, a capacidade diminuiu. Eu acho que aqui a estaca hélice deveria ser 25. O menor diâmetro acho que é 25. 25. Olha lá. Aí com 25, ok. Ó, com 25, cara, ficou 657. Tá bom? Então, na semana que vem, eu vou tentar falar um pouquinho sobre a escolha aí dos tipos de estaca. Vocês me perguntaram se a planilha já estava no grupo. Eu não sei se está. Vou colocar agora de novo. Deixa eu sair aqui dela. Ó, deixa eu sair. Vou colocar em todos os grupos aí agora, tá? Ó, tô arrastando. Vou arrastar aí para vocês. E vou colocar também na plataforma, tá? Eu vou colocar esse arquivo lá na plataforma. Tô jogando a planilha. E estou jogando também para vocês aquele materialzinho, ó, o PDF. Vou botar os arquivos já na plataforma? Vou botar também na plataforma. Estou botando agora para ser mais rápido, estou botando nos grupos de WhatsApp. Pronto, coloquei em todos os grupos. Tá, a aula está sendo gravada e vai para a plataforma daqui a pouquinho. O professor Carlos Filho, ele acabou de me falar que tem um vídeo lá da plataforma da semana passada que está com problema. Quer ver? Ó? Se a gente entrar aqui, aí eu acabei de descobrir que o vídeo está corrompido. Ele me avisou hoje de manhã e eu só consegui ver agora. Ó, a aula da semana passada, ó, do dia 17 de novembro. Ó. Clica aqui, tá vídeo indisponível. Eu vou atualizar esse vídeo hoje. E hoje eu estou terminando mais cedo, só tenho que resolver um detalhe com o cliente, que ele está me aguardando. Eu falei com ele que 10 horas eu ia atender ele. Aí, terminando a videoconferência com ele, eu já vou colocar o vídeo de hoje aqui na plataforma também, tá? Lembrando que essas aulas estão entrando sempre aqui na aula transmitida Turma Real. Turma E, ó. Aulas transmitidas em tempo real, Turma E. Tá bom? Os arquivos vão entrar aí também, ó? Vou colocar aqui também. Ah, tá. Eles entram aí, né? PDF, assim, isso? Eu consigo colocar. Ah, show. Agora essas aulas estão na plataforma, né, professor? Na página do Facebook. Olha só, o Facebook, vocês, por favor, esqueçam ele, porque eu concentrei todos os vídeos aqui na plataforma só, tá? Eu não estou mais abastecendo o Facebook. Eu vou até... alguns alunos pediram para ficar vendo as aulas lá até o final do ano, mas janeiro já vou excluir, vai ficar só na plataforma. E para quem está fazendo qualquer uma das turmas, turma A, B, C, D e E, cara, aqui na plataforma vocês vão ter mais um bom período. Eu consegui fechar um pacote com a empresa aqui que eu comprei, cara, e vai dar para ficar aí pelo menos mais uns 6 meses. Tá? Então vocês vão ter aí dezembro, janeiro, até meio do ano que vem, vão ter acesso aí à plataforma. Tá? Porra, Léo, isso é ótimo. Fechou? Leonardo, eu queria tirar uma dúvida rápida, pode ser? Pode sim. Uma dúvida rápida. Você disse que o SuperCAD não calcula o comprimento da estaca. Isso, entendi bem? Isso aí, ó. Vamos lá. Eu não sei se o senhor acompanhou uma aula hoje desde o início. Cara, o comprimento da estaca, assim, a capacidade da estaca resistir ao carregamento, ela é dada pela parte geotécnica do terreno. Então, você tem que fazer um ensaio de SPT, abastecer os resultados do ensaio aqui e avaliar aqui qual é a profundidade da estaca. Eu estou dando essas planilhas porque acho que eu tenho ela em mãos, que eu confio. Mas existem diversas planilhas disponíveis aí no mercado para cálculo. E quem quiser pode também, se quiser, planilhar a fórmula. Pegar as fórmulas aí, cadê né? Assim, cadê? Fundações. Ó, cadê estacas?
Então, a gente tem aí para cálculo de capacidade de estaca, e aí, quando a gente fala cálculo da capacidade de estaca, está embutido a profundidade da estaca, e isso é feito através dessas formulações matemáticas. O CIP, em momento nenhum, ele tem essa formulação matemática dentro dele. Ele entende que isso aqui é a parte geotécnica. Seria uma coisa à parte. Ele não avalia. Como é que você pode avaliar? Você pode avaliar manualmente, fazendo cálculo na mão, ou utilizar um programinha. Existem programinhas vendidos aí no mercado também, só para isso. Ou planilha pronta. Aí eu estou deixando disponível para vocês essa planilha. Então, aqui que você vai fazendo a avaliação da profundidade e da capacidade da estaca. Esse valor tem que ser maior que o valor dado aqui dentro do CIP. Então, quando você gera aqui essa planta, gera a planta cargas na fundação, quando o prédio é muito grande, vamos supor que isso acontece em edifícios maiores, de médio a grande porte. São duas empresas. Uma empresa calcula o prédio e uma outra empresa calcula a fundação. Normalmente a empresa que vai executar as estacas, vai executar as estacas hélices, elas têm dentro da empresa um corpo técnico de engenheiro que vai avaliar a fundação. Ela vai ficar responsável pela execução e pelo cálculo. Então a gente gera esse desenho aqui, ó, gera esse desenho e emite esse desenho aqui para essa empresa, né? Emite isso. Ela vai somar, fazer esse passo a passo que a gente fez aqui, vai somar esses valores, né? E vai avaliar. Quando a obra é de médio porte, pequeno a médio porte, o cliente não quer contratar duas empresas, ele quer contratar a gente, né? Nós para fazermos estudos. Então, recapitulando o que a gente fez na aula de hoje. A gente pegou 2 pilares só. Dá um trabalho danado, tem que avaliar manualmente pilar por pilar. Eu avaliei 2. Então, eu avaliei o P8, que está aqui, ó. Esse é o quadradinho do P8, ó. Tá aqui, ó, P8. A gente somou isso aqui, somamos, eu anotei em algum local, ó, tá aqui, ó, 488. Com esse valor, a gente tem que ir para essa planilha e avaliar em que profundidade a gente vai parar. Você vai abastecendo aqui os dados do ensaio SPT, e enquanto que esse valor não for superior ao 488, você não interrompe. Então, você vai escavar, é como se você estivesse determinando a profundidade da estaca até chegar na profundidade na qual essa capacidade final seja maior do que a capacidade do seu pilar. Feito isso, você anota, aí você tem, infelizmente não tem como informar o CIP nem essa profundidade. Você vai fazer um desenho de AutoCAD ou um arquivo de Word falando, olha, pilar 8, estaca tal. Isso aqui tem que ser organizado, ó. Ou em forma de AutoCAD, ou em forma de Word, ou essas informações tem que passar para o cliente. Olha, aqui você vai usar uma estaca de 17 metros, pré-moldada com 20, FCK de 30, e a capacidade vai dar 492 maior que 488. Uma estaca. Então, P8, uma estaca. No CIP, o que o CIP faz? Ele só calcula o bloco. A estaca ele não calcula. Por que você você fez aqui? Deixa eu apagar de novo. Elemento de fundação, apagar. Nova estaca. O que o CIP fez aqui, ó? A gente informou para ele, deixa eu mandar calcular. A gente informou para ele qual é o diâmetro da estaca, só para ele poder calcular essa armação. Agora, se essa estaca aqui vai ter 10 metros, 20 metros, 30 metros, não interessa. O que ele entende é essa estaca aqui absorveu o pilar. Se eu tiver aqui 500 kN, a sua estaca tem que aguentar 500 kN. Como é que ela aguenta 500 kN? Vai depender do terreno. Aí essa avaliação o programa não faz. O que o programa fez? Ele calculou a armação e calculou as dimensões do bloco para a estaca suportar exatamente o que o pilar está aplicando nela. Só isso. Então, essa profundidade que você parou para poder utilizar aquele índice de SPT, ela não pode servir como a profundidade, como o comprimento da estaca? Não, é o comprimento da estaca. Determinação? Oi? Não. A gente não pode fazer essa determinação? Não, então, a gente fez. Vamos lá, é porque eu apaguei aqui o resultado de hoje. Vamos supor, vamos dar um exemplo assim, que eu tivesse um pilar que tivesse N, vamos fazer aqui um exemplo rapidinho, aqui, um exemplo para fechar a aula.
Vamos supor que eu tivesse aqui um pilar hipotético. Vou botar assim, ó, P50. O P50, ele tem um N, uma capacidade, ele tem uma carga chegando nele de 480 quilonewtons. Tá? E eu quero trabalhar com uma estaca só. Eu quero trabalhar com uma única estaca. Uma única estaca. Qual é a profundidade? Você tem que pegar o ensaio SPT. Então, eu vou pegar aqui esse ensaio SPT, ó. Pegar isso aqui e vou informar aqui, ó. Vou vir aqui. Vamos voltar para a estaca pré-cravada. Pré-moldada cravada com efeito de 20. Aí eu vou vir aqui, vou apagar essas informações, ó. Vou apagar essas informações e vou começar a preencher aqui de novo, rapidinho o SPT. Então, cota 0. Eu vou botar só aqui, ó, rapidinho. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vou botar aqui os SPTs. 10, 13, 12, 13, 6, 2, 11, 12, 17, 19. Poderia ter pego um outro SPT, eu acabei que eu peguei o mesmo. 22, 25, 15, 22, 27, 28, 31, 31, 32, 39. 15, 16, 17, 18 metros de profundidade. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Tá, aí vamos lá. Solo. Areia. Aqui no nosso caso era sempre areia. Era uma particularidade desse terreno. É muito difícil encontrar um terreno que seja assim, areia em tudo. E esse aqui é porque era muito na beira da praia. Então, teve como particularidade ter o mesmo perfil geotécnico, a não ser aonde o SPT igual a 2, que pegou uma camada de argila orgânica. Então, vou vir aqui e vou botar ó, argila. Pronto. Como eu preciso ter uma carga, essa minha estaca tem que aguentar o mesmo que o pilar está aplicando, porque eu estou considerando que eu quero uma estaca só. Então, eu tenho aqui o meu pilar, tenho o bloco, um bloquinho, e tenho uma única estaca. Eu tenho uma única estaca. Qual a profundidade dela? Não sei ainda, quero determinar. Aqui está chegando 480. Quanto que a estaca tem que aguentar? Ela tem que aguentar 480, tem que igualar. A capacidade dela tem que ser o igual ao do pilar. Qual a profundidade que eu vou afundar ela aqui? Qual que é a profundidade? Quem determina, pelo que eu expliquei hoje, são os 2 metros. O decol quaresma ou o veloso. Aonde que dá 480? Aqui, ó, 479 deu quase, né? Esbarrou, ó. 479 com 482. Pera, não deu. Vamos para tentar esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Pronto, é isso, ó. Vamos pegar... Pô, aqui já deu errado, quer ver? A planilha aqui tá... Segura aí só um instantinho. De onde que ele está tirando 479? Já sei, quer ver? Ó. É bug aqui do meu computador. Ah, já sei, ó. O que está dando de errado aqui? Eu tenho que preencher isso aqui. 0, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, pelo amor de Deus, alguém tinha percebido acontecer isso aqui antes? Eu não sei se eu fiz alguma coisa, não sei se, só para entender. Aqui, ó, 377, 375, aí pegou 375. 351,
348, pegou 348. Aí aqui deu 440, 441, pegou 440. 479 com 482, ele tinha que ter pego 479. Apareceu um número maluco aqui, 449. Aí aqui, ó, 553, 540. Apareceu um número maluco aqui, ó, 449. 576. Pô, da onde tá vindo esse 449? Leonardo, se não for possível... Ah, aqui. Já vi aqui, ó, entendi. Olha o que aconteceu. A capacidade da estaca aqui, ó, só para... Porra, com 20 centímetros de diâmetro, um FCK de 20, ela só aguenta 449. Na hora que o terreno começou a absorver mais do que 449, ela travou em 449. Todo mundo entendeu aqui? Vê, isso aqui foi interessante, ó. A estaca com essas características, ela só pega isso aqui. Se for maior, ela quebra. Não é questão de afundar no terreno, ela vai quebrar. É a capacidade de resistência do concreto. Então, como eu botei 20 com FCK de 20, ela só pega 449. Aí o que aconteceu? Chegou aqui, ela começou a travar no 449. Então, se você botar um concreto maior, vamos botar um concreto 30, 673. Muito bem, ó, começou a crescer. Aí agora tirei a dúvida aqui, eu me assustei com o resultado. Então, 480, vamos voltar. 480, onde que dá 480? Daqui, né? Ó, eu acho que seria o... Com 28 metros, se eu travar aqui a estaca com 28 metros de profundidade, vai dar 479. Ó, 479 a gente pode arredondar para 480. Então, para esse terreno, com essa estaca, se eu quisesse ter uma única estaca, a profundidade dela tem que ser 28 metros. Tem que ser uma única estaca com 28 metros de profundidade. Então, essa é a profundidade da estaca. Esse comprimento, não é isso? Quando eu falo, é o comprimento da estaca. Comprimento da estaca. A estaca tem que ter 28 metros de profundidade, ou 28 metros de comprimento. Aí, isso, o CIP não sabe. Para ele é indiferente. Se tem 28, se tem 30, se tem 5, o programa, para o CIP, para ele é indiferente. Ele quer calcular o seu bloco. A estaca ele não vai verificar. É um cálculo à parte. Essa questão do comprimento é interessante porque a gente determina em que profundidade que a estaca vai ficar, a ponta vai ficar ancorada, de modo a se ter uma resistência adequada para suportar a carga. Exatamente. Isso aí. Fechou? Fechou. Entendi bem. Obrigado, Leonardo. Obrigado pela paciência. Nada, que isso. Eu só vou acelerar um pouquinho, porque hoje eu tô com um cliente que eu marquei com ele daqui 5 minutinhos. Eu prometi para ele que eu ia atender ele hoje. Valeu, boa noite aí. Boa noite, um abraço a todos. Não é quinta, não é quinta? Não, aí amanhã é aula do pessoal